Uma arma poderosa, uma grande ferramenta para a evangelização, um projeto sob a direção de Deus, resgate de vidas através do Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, por mais esta oportunidade gloriosa que Ele tem dado a cada um de nós nesta noite. Nós podemos ser gratos ao Senhor de todo o nosso coração, por Ele ter nos dado mais um dia de bênção, de paz, na presença dEle. E nós estamos aqui nesta noite para servir, adorar, reverenciar o nome do Senhor, que Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que nós servimos. Por quê? O Deus que nós servimos é aquele Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. Meu Deus. E nós queremos nesta noite meditar um pouco na palavra do Senhor, sobre essa palavra deste Deus que nós servimos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro das revelações do Apocalipse. Deus tem revelação grandes, profundas, misteriosa para nós. E nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Com certeza, as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. Nós já estamos sentindo a presença do Senhor desde o início deste culto. Ou melhor, desde manhã, quando estivemos aqui orando, buscando a presença de Deus. E perante todo dia, e também hoje à noite, com certeza não será diferente, porque a presença de Deus aqui no nosso meio, ela é mais do que certa. Nós temos certeza, convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, e vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. E depois, em seguida, nós vamos para o capítulo 5 do livro de Apocalipse, e o versículo 1 até o versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. O título desta primeira leitura é A Visão do Trono da Majestade Divina, os 24 anciões e os 4 animais. E o título da segunda leitura é O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Vamos ler. Depois dessas coisas, olhei, e eis que está
estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus. Agora, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Os irmãos podem se acertar. Aqui nós estamos. Às vezes os irmãos podem estranhar até o nosso modo de nós transmitir esta mensagem para a igreja. Mas é a realidade, porque o livro do Apocalipse é o livro da revelação de Deus. E para nós entender o livro de Apocalipse, não é apenas nós ler, estudar, mas também nós temos que procurar referência bíblica para nós conseguir entender o livro de Apocalipse, como também o livro de Daniel, que são livros de profundas revelações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia, ela está falando, e nós temos lido de um homem que ele foi arrebatado em espírito até os céus. E no céu este homem, por nome de João, ele recebeu uma palavra diretamente do Criador. Ele recebeu uma palavra diretamente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus lhe disse: João, escreve tudo que você vê aqui no céu. E João, nessa visão, a Bíblia diz que ele viu um livro selado por dentro e por fora. E naquela hora veio uma profunda tristeza que tomou conta do apóstolo João. Ele foi arrebatado em espírito e ele estava nos céus. E naquele momento ele recebeu uma profunda tristeza sobre si.
João, ele foi arrebatado em espírito, como nós temos lido, e ele estava no céu, e uma tristeza tomou conta do apóstolo João, e João começou a chorar de tristeza dentro do céu, e João estava se acabando em lágrimas dentro dos céus. Mas o céu não é lugar de alegria. A Bíblia diz que no céu não há tristeza, no céu só há alegria, no céu não há pranto, no céu só há alegria, no céu não há doença, no céu só há saúde, no céu não existe nada disso. Mas aqui nós encontramos um personagem chorando dentro dos céus. É por isso que eu disse para os irmãos no início que o livro do Apocalipse é o livro das revelações de Deus, revelações profundas. O livro do Apocalipse, ele nos traz revelação do futuro e ele nos traz também o presente. Deus disse para João: escreve tudo que você vê agora no presente, porque isso será a revelação do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E João estava arrebatado em espírito, e João encontrou um problema dentro dos céus. Que problema foi esse que João encontrou? João encontrou um problema, e a Bíblia diz que João começou a chorar diante deste problema. Por quê? Foi Deus que trouxe o problema para João? Não. Quem foi que trouxe o problema para João? Quando ele foi arrebatado ali na ilha de Pátimo, e ele se viu arrebatado na presença de Deus. Deus não trouxe o problema para João. Quem trouxe o problema para João? Um dia desse eu peguei lá na segunda igreja, dizendo que Deus criou os anjos com a tendência do pecado. Por essa razão, os anjos pecaram. E Deus criou o ser humano também com a tendência do pecado. Por essa razão, o ser humano também pecou. E quem fez João entrar numa profunda tristeza e começar a chorar dentro dos céus? A Bíblia diz que foi um anjo. A Bíblia diz, e nós temos lido, que o anjo forte apareceu para João e trouxe um problema para ele. E João chorava por causa disso. E João derramava lágrimas no céu. Mas aqui eu deixo uma palavra de Deus para a igreja nesta noite. O livro do Apocalipse é um livro de revelação de Deus. Mas aqui eu deixo uma palavra para a igreja. Anjos não é Deus. O ser humano também não é Deus. Por isso que o anjo forte que apareceu a João trouxe para ele um grande problema. E ele começou a chorar diante daquele grande problema. Porque o anjo chegou para João e disse, mostrando para João um livro selado por dentro e por fora. E o anjo dizia que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não era capaz de abrir aquele livro, nem de olhar para aquele livro, nem de desatar os seus 7 selos. E quando João ouviu essa palavra da boca de um anjo, João começou a chorar. A Bíblia diz que João começou a chorar. Ele começou
E Deus não criou o homem também. E Deus também criou o homem com a tendência do pecado. Por quê? Se Deus tivesse feito o homem santo, sem a tendência do pecado, Deus estaria criando um outro Deus. E Deus é soberano. Não existe outro Deus. E aqui nós encontramos no livro das Revelações do Apocalipse um anjo errando feio. Quando ele disse para João que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que seria capaz de abrir o livro selado, nem de olhar para o livro, e nem tampouco de desatar os seus 7 selos. O anjo errou feio aqui. E João, ele começou a chorar quando ele ouviu essas palavras. Mas aqui eu deixo uma palavra de Deus, uma palavra de revelação de Deus para a igreja. Na terra poderia não haver uma pessoa suficiente para abrir aquele livro, de olhar para aquele livro e desatar os seus 7 selos. Mas de repente, a Bíblia diz que João recebeu uma segunda visita. João recebeu uma segunda visita. Quando um ser chegou para ele, um ancião de Deus, e disse: João, não chores. Porque João estava chorando. João, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele tem poder. Ele pode abrir o livro. Ele pode desatar os seus selos. E ele pode olhar para o livro. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo errou, mas de repente veio outro e se acertou com João. E a Bíblia diz que João, ele parou de chorar. Quando o ancião de Deus disse: João, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele tem poder, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode abrir o livro, ele pode olhar para o livro e ele pode desatar os seus 7 selos. Tem gente que pensa que anjos são santos, mas os anjos foram feitos com a tendência do pecado. Assim como Deus fez o homem com a tendência do pecado, os anjos não foi feito diferente. Porque Deus jamais ia criar um ser sem a tendência do pecado. Porque se Deus fizesse isso, ele estaria com certeza criando um outro Deus. Para criar outro Deus, fique para o povo do Deus e fica criando Deus de todas as maneiras. Mas para Deus não. Para Deus não há ninguém acima dele. Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo errou feio. Assim como o homem erra feio, os anjos também errou. Porque os anjos, eles também têm a tendência do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é um Deus único. Não há outro. Se Deus tivesse feito os anjos ou os homens sem a tendência do pecado, Deus estaria criando um outro Deus. Por quê? Somente Deus não peca. Somente Deus é o Criador, é o poderoso, é o tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é o
que Deus fez o mundo, então, se não tinha lugar? Tudo saiu de Deus. Tudo saiu de Deus. Antes não existia nada. Tudo saiu de Deus. Por quê? Deus é maior do que todas as coisas. Deus, ele é todo-poderoso. A Bíblia diz que o céu é a morada de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Então não tinha como Deus procurar um lugar para ele fazer esse mundo. Deus teve que tirar dele próprio, de dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como que nós podemos entender isso? É a grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o ancião de Deus apareceu a João e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode olhar para o livro. Ele pode abrir o livro. E ele pode desatar os seus 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor para todo sempre. E naquele momento, João, ele pôde ver Jesus. Ele pôde contemplar Jesus com 7 estrelas nas mãos. Ele pôde contemplar Jesus com 7 anjos fortes. João, ele viu Jesus com 7 igrejas, que são as 7 igrejas da Ásia. Que o Senhor diz: escreve tudo que você vê, porque isso será a revelação do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E João, ele pode ver 7 castiçais de ouro. E João, ele viu os 7 castiçais de ouro. Ele disse, aquele ser disse para ele: não chore, porque o leão da tribo de Judá está aqui. Escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E aquele ser abriu os 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. E abrindo os 7 selos, apareceram 7 anjos, que começaram a tocar 7 trombetas. E tocando as 7 trombetas, derramaram-se 7 taças. Louvado seja o nome do Senhor. E derramando 7 taças, João pode ver, ouvir a voz de 7 trovões. E ouvindo a voz de 7 trovões, João pode ver os pés de Jesus. João pode ver as suas vestes, que era comprida até os pés. João pode ver os pés de Jesus, que brilhava como latão reluzente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora João já não estava mais chorando. Ele já estava contemplando face a face com a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E João, ele pode ver que os seus cabelos era branco como a neve. E João viu a sua veste, que era comprida até os pés. E João viu ele que tinha um diadema sobre a sua cabeça, que fala de autoridade. Tudo isso João viu quando ele foi arrebatado em espírito ali na ilha de Pátimo. E João, ele viu o rosto de Jesus, que brilhava como o sol. E João, ele pôde contemplar os olhos de Jesus, que eram como chama de fogo. E da sua boca saía uma espada aguda. Louvado seja o nome do Senhor. E João, ele pôde contemplar nessa visão
valente. E ele costumava se opor contra o povo de Deus. E uma certa vez, este homem, ele pôs no seu coração e ele disse: o próximo alvo da minha vida vai ser o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele é o meu próximo alvo. E uma certa vez, este homem valente, andando juntamente com o filho que ele tinha, um menino ainda pequeno, de repente ele se deparou, ele encontrou com o pastor da igreja. E ele já começou a pensar: é hoje. Eu já disse que o pastor ia ser o primeiro alvo da agora para mim. E hoje deu certo. E ele, encontrando o pastor, ele começou a maltratar o pastor da igreja. Ele não se conformou em maltratar o pastor da igreja, ele partiu para a agressão. E quando ele começou a espancar o pastor da igreja, de repente aquele filho daquele homem que acompanhava ele entrou no meio daquela briga. Ele entrou no meio e começou a gritar: pai, para com isso. Pai, para de fazer isso, porque o pastor não fez nada para você. E aquele homem violento, espancando o pastor. De repente aquela criança falou 3 vezes: pai, para com isso. E a criança entrou no meio. Quando a criança entrou no meio, o pai olhou para o filho. E aquele homem que era tão valente começou a chorar. Ele começou a chorar. Parou de espancar o pastor, abraçou o filho e começou a chorar. E o filho gritando: pai, pede perdão para o pastor, que você é errado, ele não fez nada para você. Pede perdão para o pastor. E aquela criança gritando. E aquele pai abraçou o filho em lágrimas, chorando. De repente o pai larga o filho e abraça o pastor. E o pastor ficou sem entender nada. O pastor ficou sem entender o que estava acontecendo. De repente aquela criança dizia: pai, pede perdão para o pastor. E o pai, abraçado com o pastor, começou: pastor, me perdoa. Pastor, me perdoa. E o pastor não estava entendendo nada. Depois que já tinha apanhado aquele homem, agora o homem pedindo perdão. E o pastor não estava entendendo nada. De repente aquele homem disse: pastor, me perdoa. Eu estou arrependido. E o pastor, sem entender nada, disse: o que está acontecendo? Aquele homem disse: pastor, me perdoa, porque este meu filho, ele é mudo de nascença. Desde que hoje ele nunca falou. E agora ele está falando, ele está pedindo para mim parar com isso. Louvado seja o nome do Senhor. São as estratégias que Deus usa para trazer os pecadores para a salvação. E ali mesmo, o pai e o filho aceitaram a Jesus como Salvador pessoal da tua vida. Esse meu filho é mudo de nascença. E agora meu filho está gritando e pedindo: para, pai, para com isso, que o pastor não fez nada para você. Agora o filho estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que nós servimos. É o Deus que tem todo o poder. Louvado seja, engrandecido o nome dele para todo sempre.
E para Deus não tem impossível. João estava diante daquele problema e ele estava chorando. De repente apareceu o ancião de Deus e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu. E ele pode abrir o livro, olhar para o livro e desatar os seus 7 selos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Vamos parando por aqui, porque as horas já estão dando nós parar. Mas eu gostaria de convidar os irmãos, se tiver alguém enfermo ou com algum problema, nós convidamos que venha aqui na frente, que nós estaremos orando. E esse Jesus que abriu o livro, olhou para o livro e desatou os seus 7 selos, ele está aqui nessa noite. E com certeza a enfermidade vai ser repreendida, os problemas vão ser resolvidos e o nome do Senhor vai ser exaltado, glorificado para todos sempre. Venha com fé, confiante, porque o Jesus que abriu o livro dos seus, ele está aqui presente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem mistério para nós. Deus tem mistério para nós. E a palavra de Deus é o verdadeiro mistério. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Os irmãos, com certeza, pode crer, confiante, que o Deus que nós servimos, o Jesus que abriu o livro, olhou para o livro e desatou os seus 7 selos, ele está aqui. Ele é o leão da tribo de Judá. E com certeza a bênção do Senhor alcançará a cada um de nós nesta
Amém.